Olá, voltamos às nossas aulas, sou a professora Érica Costa e agora vamos para a unidade 2. Essa unidade 2, nós vamos trabalhar com o seguinte tema: o que é a gramática e o que precisamos saber sobre ela. Você já pode estar imaginando aí que a gente vai trabalhar com aquele quantidade e enormes de regras. Não, tenha calma. Nós vamos discutir um pouquinho como é que se dá esse processo da gramática normativa. Na verdade, nós vamos entender a diferença entre a gramática natural da língua e a gramática normativa. E entender principalmente como é que vai se dar a questão das dúvidas. Se eu tenho dúvida, em que parte da gramática eu devo procurar? Então vamos ver como eu preparei o slide para vocês. Observem, não é? Essas são as divisões da nossa gramática normativa. Não é? É muito importante você entender onde eu vou procurar. Se eu estou com uma dúvida na escrita, então eu vou para a ortografia. Se eu tenho uma dúvida na questão do som, eu vou em fonologia. No som na escrita, no som, na correta pronúncia e acentuação. Pontuação, a parte de classificação das palavras, a estrutura das palavras e a sintaxe, que é uma parte muito importante, que é o momento em que você no campo profissional vai precisar muito, principalmente na composição da oralidade, não é? Na composição da fala e também na composição da escrita. Na verdade, nós não vamos trabalhar com todos essa classificação da gramática normativa. Nós vamos trabalhar com aqueles mais significativos no campo profissional. E como eu disse agora há pouco, um dos nossos objetivos é criar em você, meu aluno, uma autonomia, dizer em que parte da gramática eu vou tirar a minha dúvida. Você agora está no centro universitário, então é muito importante que você crie essa sua autonomia e a sua disciplina nos estudos. Vamos lá. No próximo slide, eu trago aqui para vocês alguns casos que geralmente surge dúvida, inclusive de concordância. Aluga-se apartamentos, onde o correto é alugam-se apartamentos. Então, esse tipo de dúvida a gente vai no nosso dia a dia. Então, o nosso objetivo é entender justamente e buscar e procurar que parte da gramática eu tiro minha dúvida. Então, vamos lá. Continuando. Nesse próximo slide, eu já trago essa coisa que é entre fonema e letra, que é a parte da gramática de fonologia. Você vai ver que fonema é a unidade mínima distintiva do sistema fonológico de uma língua e a letra é a representação gráfica. Observe no slide que você encontra uma letra sendo representada por dois sons. Você encontra uma letra também representada por um só som, que é o caso do X. Observe aí, você tem a palavra como tax, né? Que representa graficamente duas letras, e você encontra a palavra chave, né? Que aí você tem representando o som de uma letra só e escreve o C e o H. Então, essa é a parte da gramática em que você vai tirar suas dúvidas a respeito do som da palavra, no caso, fonologia. Ainda continuando a parte de fonologia, nós encontramos a ortoépia, né, que designa justamente a fala correta. Então, muitas vezes, a gente escuta algumas pessoas dizerem privilégio, onde o correto é privilégio. Então, essa parte da gramática, ela tira dúvidas legais, principalmente na fala correta de determinadas palavras. Mais embaixo no slide, encontramos outras palavrinhas que você dá uma olhada e você tira, né, que sem querer ou no dia a dia sai. Então, observe, né, tenha cuidado, principalmente no seu campo profissional, ok? No próximo slide, a gente já parte para o caso de prosódia, que é justamente a acentuação das palavras. Então, toma cuidado. Tem algumas palavras que admitem até duas pronúncias. Observem aí, acróbata ou acrobata, oceânica ou oceania. Nesse caso, não tem problema. Mas mesmo assim, tome cuidado, principalmente no campo profissional, no momento de uma palestra. Apresentar bem no momento de uma palestra é importante. Então, são casos que está discutindo em cima da nossa oralidade. No próximo slide, a ortografia. Então, como eu disse, essas nossas aulas, elas vão trabalhar justamente na composição da oralidade
e da escrita. E agora a gente entra na composição da escrita. Observem que é a parte da gramática em que a gente trabalha com ortografia. A ortografia, a própria palavra já diz, a escrita correta da palavra. Então, coisas que você já viu desde o seu ensino médio lá. Antes de P e B, nós vamos escrever M e não N, né? Algumas palavras, o G e o J, principalmente com o E, parece muito o som. Então, aí tem algumas regras, professora? Tem algumas regras. É importante dar uma olhada nessas regras? Sim. Não é? Não adianta achar que em algum momento a gente não precisa. Precisa sim. Precisa sim. A gente não precisa ficar naquele decoreba. Não é esse o nosso objetivo. Até porque você já está em outra fase da sua vida, não é? Você quer utilizar a gramática na prática, no dia a dia, né? Então, a letra G e J, se a palavra primitiva for com G, a derivada também. Isso acontece também com o J. E tome cuidado de gravar algumas palavras de origem africana, então elas vão permanecer com o G ou com o J. Então, nesse caso, precisa de um conhecimento prévio. Precisa dar uma olhadinha, fazer exercício e gravar. Parte da gramática de ortografia. No próximo slide, nós encontramos uma coisa que algumas pessoas ainda não estão ligadas, aliás, desculpa. Por quê? A reforma ortográfica. Desde o ano de 1999, aconteceu algumas palavras que perderam acento, né? Outras perderam o hífen e tivemos essa reforma. Então, no guia de estudo nosso lá, vocês vão encontrar justamente todos os casos específicos dessa reforma ortográfica. No livro de vocês também, no Saiba Mais, vocês vão encontrar também todos esses casos de reforma ortográfica. O que a reforma abrange, né? Ela abrange o alfabeto, trema, acentuação e o processo de hifenização. No próximo slide, por exemplo, entram oficialmente as letras já consagradas. Então, essas letras, elas não faziam parte do nosso alfabeto, né? E agora elas estão oficialmente, certo? No próximo slide, o trema. Trema, vamos ser sinceros, era uma coisa que a maioria das pessoas já não escrevia com trema, né? Então, você encontrava lá todo mundo tranquilo. É verdade, esquecia lá o trema. Mas agora, meu amigo, você que não escrevia, não vai ter dificuldade com essa regra, não é verdade? Porque agora foi oficialmente dito, trema não vai existir nessas palavras, né? Só vão ficar nas palavras de origem estrangeiras, mas vão perder. Então, aguentar, consequência, 50, quinquênio, frequência, frequente, eloquência, eloquente, tudo perdeu trema. Então, você agora vai ficar bem tranquilo mesmo. Vamos no próximo slide, na acentuação. Na acentuação, chamar a atenção para uma coisa que está acontecendo muito, e eu percebo com alguns alunos. A acentuação aconteceu com as palavras paroxítona. As regras mudaram com as palavras paroxítona. O que acontece? Vejam nesse slide o que acontece. As palavras paroxítona nos ditongos E e OI perderam o acento. Então, assembleia, boia, debilóide, estas palavras paroxítona nos ditongos abertos E e OI. Ou seja, a palavra oxítona, papéis, heróis e troféus não perdeu acento. Eu estou falando das paroxítona. É muito comum o aluno dizer, professora, e herói? Perdeu acento? Claro que não, porque herói é oxítona. Repito, a reforma aconteceu com as palavras paroxítona nos ditongos abertos E e OI. Próximo slide. Aí vem o caso com o processo do hífen. Esse é um pouquinho mais complicado, mas lembrar o seguinte, com H, o hífen sempre vai permanecer, como vocês estão vendo aí, ó, anti-higiênico, super-homem. Em palavras que a composição delas só existe a partir do momento em que a junção dela, como por exemplo, manda-chuva. A palavra manda-chuva, ela só existe a partir da ideia do junto, as palavras juntas. Manda-chuva. Você não vai dizer o manda-chuva, o chefão, né, vamos dizer assim, ele só existe a partir dessa junção. Essas palavras perderam a noção do hífen, então não se tem mais. Paraquedas, manda-chuva. Tá? Prefixo terminado em vogal. O que acontece? Regrinha legal. Autoescola. Vogais diferentes
junta. Certo? Infraestrutura, junta. Vogais diferentes, junta. Vogais iguais, separa. Olha lá. Então, vocês estão vendo aí, ó, autoescola, antiaéreo, autoaprendizagem, tudo juntinho. Vogais diferentes, juntam. Vogais iguais, separam. Olha lá. Aí, no caso, eu tenho o seguinte. Se diante de consoante diferente de RS, o que é que vai acontecer? O S e o R vai dobrar. Observem como fica a palavra antissocial agora. Ultrassom, antirreligioso, dobra o R e dobra o S, tá? Consoante, junta, mas se for RS, dobra. Abaixo você tem o seguinte, vogais iguais. Olha lá como está micro-ondas, separado. Foi o que eu disse no início, vogais iguais, separa. Vogais diferentes, junta. Gravem isso, você não vai errar o processo de hifenização. Passando no próximo slide. Uma exceção, o prefixo coordenação, coordenar, aglutina-se, tá? Quase agora a gente viu que vogais iguais separa, micro-ondas separa. Mas com o de coordenar, né? Vai, no caso, aglutina-se. Então, observem bem no slide, cooperação, coordenar, cooptar. O prefixo que termina com consoante, o hífen vai manter, tá? Interregional, subbibliotecário. É a mesma consoante que termina no prefixo e na palavra, então vai manter, tá? Sem hífen diante de consoante diferente. Lembra lá que com vogais diferentes junta, com consoantes diferentes também juntam. Ok? Sem hífen diante de vogal. Próximo slide. Bom, outra parte da gramática que eu acho imprescindível, principalmente na escrita, é a pontuação, gente. Dá uma olhada legal nessa parte da gramática. Por quê? Porque os sinais de pontuação é que vão lhe dar a vida no seu texto. Quando a gente está falando com alguém próximo, legal, porque tudo nosso fala. Vimos na unidade 1 que o corpo fala. Então, tudo que está aqui, nessa composição, quando eu estou falando com você, tudo meu se comunica. A minha roupa, o meu olhar, as minhas mãos. Mas quando nós temos o aspecto da escrita, então o imprescindível é a pontuação. Então, esses são os nossos sinais de pontuação, ponto final, né? O finalzinho do texto, eu terminei a ideia, eu apresento final. Ponto de interrogação, a pergunta, né? Eu estou espantada, exclamação, a vírgula. A vírgula é uma... Eu acho que entre esses que estão aqui, é o imprescindível no seu estudo. Passa o próximo slide. Você encontra que a vírgula, a posição em que a vírgula encontra, ela muda todo o sentido. Olha lá. A vírgula pode ser uma pausa ou não. Observem o primeiro exemplo. Não espere. Não espere. Não espere. Observem que a posição da vírgula mudou o sentido da frase. A vírgula pode criar heróis. Isso só ele resolve. Isso só ele resolve. Olha lá. Ela pode forçar o que você não quer. Aceito. Obrigado. Aceito, obrigado. Pode acusar a pessoa errada. Esse juiz é corrupto. Esse juiz é corrupto. Então, observem que tudo mudou, ou a posição da vírgula mudou o sentido da frase. Portanto, entre seus estudos, dê prioridade ao uso da vírgula. Próximo slide. Sintaxe, né? É uma parte da gramática que é justamente, acredito que o peso maior, tanto na oralidade como na escrita. Né? Numa palestra, você dizer nós vai, incomoda. Incomoda muito, então tem que ter cuidado. E é essa parte da gramática que vai trabalhar justamente a harmonia das frases. Né? Como é que está a posição das frases? O sujeito, concordando com o verbo, os pronomes, como é que o adjetivo está concordando com o sujeito. Então, vê só. Veja que o professor tentou explicar para o aluno, ele foi muito engraçadinho, mas a ideia do professor não era essa. Eu tenho um gato e um cachorro branco. Está certo? O engraçadinho do aluno disse lá, o senhor é quem sabe, eu nunca vi, é claro que está errado. Porque se eu tenho um gato e um cachorro, ele tem que ser o quê? Brancos. Próximo slide. Então, essa parte da gramática,
é justamente o que a gente chama de concordância nominal. Então, é a parte em que trabalha o quê? Os nomes. Observem o exemplo que eu coloquei. Aqueles dois meninos estudiosos leram os livros antigos. Observem, aqueles dois meninos estudiosos. Vê a harmonia que se dá dos nomes. Essa é a parte da gramática em que se chama concordância nominal, que você encontra na parte de sintaxe, certo? Abaixo, algumas dúvidas, como a palavra anexo. Em anexo, invariável. Em anexo, mas anexo varia. Então, a cópia anexa, observe o slide, a cópia anexa do documento deve ser enviada ao juiz. Seguem inclusas as notas promissórias, certo? Então, atenção a essa parte. Por exemplo, a palavra obrigado. Se for um homem, deve dizer obrigado. Se for uma mulher, obrigada. Ela concorda a quem se refere. Uma palavra também que as pessoas às vezes passam por pouca atenção nela. Não existe a palavra menos, por favor. Não existe, é menos. E meio. Meio, de cá, metade, varia. Então, a colega não pode estar meia confusa, porque ela não pode estar metade confusa. Ela tem que estar toda. Então, não existe a colega meia confusa, tá? Esquece isso. Próximo slide. É muito comum, as pessoas às vezes inventam, né? Por exemplo, eu já ouvi muito, de maneiras que, de modos que. Gente, não tem para que isso. De maneira que. De modo que. Não inventem, por favor. Olha só, o povo também diz de formas que. Não existe essa expressão de formas que. De maneira que, de modo que, ok? Próximo slide. Concordância verbal. Também é um caso que pede um pouquinho de atenção, está na parte da gramática de sintaxe. Mas aí você tem que ter detalhes, chamar a atenção para o sujeito e o verbo. Essa é a regra geral da concordância verbal. O sujeito e o verbo. Observem no primeiro slide. Maria gosta de conhecer novas pessoas. Nenhuma dificuldade para você, meu aluno. Você está no centro universitário, você já passou por todo esse ensino médio aí. Isso não é dificuldade. Os casos mais importantes são justamente quando o sujeito está pós-posto, ou seja, quando o sujeito está depois do verbo, porque concordância verbal é essa relação entre o sujeito e o verbo. Então, a primeira coisa que você tem que observar numa frase é se essa relação entre o sujeito e o verbo está legal. Observem nos exemplos abaixo que eu tenho: chegaram os jogadores e o técnico. Por quê? Porque o sujeito aí, jogadores e o técnico. Óbvio que o verbo vai ficar chegaram. Mas, professora, no exemplo abaixo, eu tenho chegou o técnico e os jogadores. O sujeito são os mesmos, sim, mas eu também posso fazer a concordância com o mais próximo. No caso aí, está fazendo a concordância com a palavra técnico. Por isso que ficou chegou. Próximo slide. Os casos mais especiais de concordância verbal é quando os núcleos do sujeito são sinônimos ou quase sinônimos, que o verbo também pode ficar no singular. O rancor e o ódio deixou-o perplexo. A sinceridade e a franqueza é uma virtude rara, ou são. Veja, por quê? Porque os núcleos do sujeito, certo? São sinônimos ou quase sinônimos. O verbo também pode ficar no singular, certo? Então, dá uma olhadinha nesses casos, que esses são os casos mais especiais, principalmente que surge dúvida no dia a dia. No próximo slide. Outro caso especial é quando o núcleo dos sujeitos são sinônimos. Observa aqui, ó, trabalhar e estudar. O verbo também pode ficar no singular, ok? Olha aqui também abaixo, vocês vão encontrar papel, caneta, lápis, borracha. Olha só, tudo bom. Se depois de todos esses núcleos aí do sujeito, papel, caneta, lápis, borracha, livro, vinha a palavra tudo, a concordância vai se fazer com a palavrinha tudo e o verbo vai ficar no singular. Legal? Atenção nisso. Pronto, pode passar. Outro caso importantíssimo, principalmente na composição da escrita, porque é muito difícil no nosso dia a dia dizer-me, dê-me uma borracha, dê-me um beijo. Mas na gramática,
normativa, tradicional, a primeira regra lá diz: não se deve começar frases com pronomes oblíquo átomos. Ou seja, me dá, na oralidade é muito comum, o correto é dê-me. Então, justamente esse assunto de colocação pronominal vai acontecer e vai tirar todas essas dúvidas da colocação do pronome. Ou seja, nunca me revelar os verdadeiros motivos. Observe que o pronome se encontra antes do verbo. Nesta posição, chamamos de próclise. No caso abaixo, que é pouco usado, revelar-te-ei, olha que coisa chique, revelar-te-ei, parece um Machado de Assis, os verdadeiros motivos. O pronome está no meio do verbo. Detalhe, o verbo tem que estar no futuro do presente ou futuro do pretérito, ok? Depois do verbo, ínclise, revelaram-me. A regra geral não começa-se com pronomes oblíquos átomos. Convenhamos que no nosso dia a dia fazemos demais. Então, na oralidade, não tem problema em determinadas ocasiões. Tomando uma cervejinha com um colega, conversando, brincando, não. Mas numa palestra, a colocação pronominal é importante. Bom, essa unidade 2 foi uma unidade mais cheia de regras, é verdade. Mas eu tenho certeza que a gente levou para um objetivo em que você vai criar sua autonomia de estudo. Então faça isso, já que a gente mostrou as partes da gramática que vai facilitar a você tirar suas dúvidas. Espero você na próxima aula.